as três principais funções trigonométricas. Esse é o objetivo do descritor de número 30 do ensino médio. E aí, minha gente, a primeira lição que eu gostaria de passar para a minha galera é o seguinte: não tem como a gente dominar esse descritor sem dominarmos os formatos das curvas, dos gráficos, da função seno, da função cosseno e da função tangente, minimamente. Tá joia? Então eu já estou aqui, com essa calculadora gráfica, o GeoGebra, e aí eu quero te familiarizar com a função seno. Tá joia? Vamos lá. Olha, apesar de a gente não estar aqui nos radianos do ciclo trigonométrico, a gente sabe que π radianos equivalem a 180 graus. E esse π é o nosso 3,14 em números reais. Então observe, a função seno, ela não passa pela origem aqui do eixo cartesiano e ela, na sua performance ondular de onda, ela tem aí o seu período. Eita, professor, me ajuda aí, período. Período a gente poderia dizer assim, é aquele deslocamento horizontal antes de ela voltar a repetir o seu ciclo, tá certo? Então, o período aqui da função seno, aqui ela começando aqui pela origem, por exemplo, ela tem aqui o seu pico e ela então desce até o vale, e quando ela volta, antes de reiniciar o ciclo, então a gente tem aqui o período de deslocamento horizontal. E se eu apertar aqui, 6,28, se eu mostrasse aqui a primeira raiz, 3,14, isso nos traz a ideia do π. Então o período da função seno é de 2π radianos, tá joia? E aí ela vai se repetir esse ciclo infinitamente. Lembre-se do ciclo trigonométrico ou da circunferência, tá joia? Uma volta completa, 2π radiano, e é exatamente o que a gente observa. Maravilha, então, características dessa senoide, que é assim que a gente chama o gráfico da função seno. Professor, ela passa pela origem, tá certo? Poderíamos também dizer que o gráfico é simétrico em relação à origem. O que está para cá é exatamente igual ao que está para lá, tendo como espelho aqui a origem, tá joia? E ela tem esse período. Muito legal. Dá uma olhada agora na cossenoide. A cossenoide é o gráfico da função cosseno. Observe que esse gráfico, essa curva, ela não passa na origem. Tá joia? Embora aqui eu quero te fazer perceber o seguinte: os gráficos cossenoide e senoide, na verdade, são gêmeos, são idênticos, são iguais. A questão é que se eu pego aqui, por exemplo, essa senoide e traslado ela, não é? Por exemplo, se eu faço com que esse pico ele venha para cá, aí você vai perceber que realmente é o mesmo gráfico e de fato não é um gráfico novo, não é uma novidade, são gráficos iguais, mas que há um deslocamento, não de, a gente diz assim, a cossenoide, ela se deslocada π sobre 2 radianos para a direita, então esse carinha daqui, ele viria para aqui e a gente teria a senoide, tá certo? E esse carinha daqui, se eu toco, é uma raiz, na verdade é o que? É π sobre 2. O π 3,14, você está lembrado, né? Se eu divido por 2 aí, eu vou ter
em torno de 1,57. Ah, mas então se eu trago esse cara para cá, se eu desloco, não é até a origem, então a cossenoide ela se torna a própria senoide. Características visuais da cossenoide, como eu te disse, ela não passa pela origem, ela é simétrica em relação ao eixo Y, tá joia? Então o que tem para cá é igual ao que tem para lá. E aí, minimamente, é o que a gente pode ir se acostumando com os gráficos senoide e cossenoide. Professor, e o gráfico da tangente? A tangente ela não tem onda, a função tangente ela não tem as ondas características das outras duas funções. A função tangente ela não é limitada, a gente percebe aqui ó, a imagem dela, o eixo Y, ele é totalmente coberto, ou seja, a imagem são todos reais. Agora o domínio dessa função ele é cheio de buracos, não é? A gente diz assim, o gráfico da tangente ele tem muitas assíntotas, ou seja, existem muitos valores que não podem estar no domínio, porque não há uma definição na função naqueles pontos. Por isso que você vê aqui, ó, gráficos não é que não tem aquela continuidade como no caso da senoide e da cossenoide. Por outro lado, essas duas funções gêmeas, pessoal, elas são limitadas. Observe que a imagem, o conjunto imagem dessa função vai de -1 até 1, não passa disso. Tá joia? Mas a partir de agora eu quero me aprofundar nessas características e aí eu quero já apresentar para você as questões que a gente vai trabalhar, todas elas do Enem. Questão 169 da prova cinza de 2019 para pessoas com privação de liberdade. Depois a gente vai para o Enem 2021, prova cinza também. A questão de número 140, Enem 2023, questão 177, a prova azul. E o Enem do ano passado, recente, questão 146 da prova amarela. Tá joia? Mas eu preciso que você perceba, antes de a gente mergulhar nessas questões, o seguinte. E se a gente manipular essa função? Porque ela não vai aparecer sempre assim, f de x igual a seno de x bonitinho, acabou. Cara, e se eu tiver aqui, ó, e aí eu quero apresentar para você essa tela. Grava essa tela, printa essa tela. Um padrão genérico, um padrão geral das funções seno e cosseno, ele poderia ser resumido da seguinte maneira, tá joia? E aí foca aqui na tela, ó. F de x igual, aqui você tem o seu seno de x, mas e se eu pegar um número e multiplicar o x? Então eu já teria seno de cx. Tá? O que eu estou te fazendo perceber é o seguinte, deixa eu escrever aqui para você entender direitinho. Olha só, e se tivéssemos, não é? Em lugar de f de x igual a seno de x, por exemplo, e se eu pegar um número e multiplicar esse x, por exemplo, seno de 3x, cara, qual o reflexo gráfico? Qual o resultado isso não é na curva senoide? Com certeza, em lugar de termos essa curva, a gente teria algo semelhante a ela, mas derivada dela, feita a partir dela. E eu quero gastar os próximos minutos dessa aula te familiarizando com essas ideias, porque é o que o Enem cobra, tá certo? E é o que mais cai em questões assim que envolvem funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E a gente vai focar aqui no seno e no cosseno. E mais, e se não é em lugar de termos apenas o 3x, a gente acrescentasse aqui, por exemplo, um 2. Eita, pega, professor, f de x igual a seno de 3x mais 2. E digo mais, e se a gente acrescentasse, se a gente multiplicasse essa função, por exemplo, por 4, não é? E para a gente arredondar essa brincadeira,
E se a gente, ó, além de termos mexido, não é, aqui no x da função, a gente colocar aqui, por exemplo, um 5 menos 4 vezes seno, não é, deixa eu fazer esse sinal da multiplicação por de 3x mais 2. Opa, então você teria agora uma função seno, uma função construída a partir da função básica seno, mas bem diferente visualmente da simplicidade de f de x igual a seno de x. Muito bem, é sobre isso que esse padrão que eu coloquei aqui para você fala. E aí, ó, cada número que a gente acrescentar, cada alteração que a gente fizer na função base, ele vai ter um reflexo gráfico. Por exemplo, se a gente mexe aqui no x, se eu multiplico o x por um número, eu estarei alterando o período. Você lembra que eu falei do período? O período da função seno, ele é 2π. Não é a cada 2π o ciclo se reinicia. Ora, mas isso quando eu tenho só seno de x. Eu poderia até dizer assim, ó, o período está aqui, seria 1. Ah, massa, professor. Aqui está o período. E esse número, na verdade, ele não faz com que o período permaneça 2π. Se eu aumento em lugar de 1, se eu aumento esse número, cara, você vai perceber que haverá uma compressão, olha para cá, ó, compressão horizontal. Ou seja, e aí eu quero já te fazer enxergar isso na prática. Se eu pego aqui ó, o seno, em vez de x, eu vou colocar lá 2x. Opa! Percebe que horizontalmente o período não é mais 2π. Na verdade, eu dividi ele por 2, porque ó, se eu pego aqui uma raiz, ó, que raiz é essa? 1,56 horas, mas isso daqui não é o π sobre 2, é o π, a metade do π, já que ele é 3,14. Enquanto que antes, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o π como raiz, não é? Ou seja, houve uma compressão horizontal, e é o que eu coloquei aqui, ó. Se eu altero esse camarada, se eu pego um C maior que 1, eu vou estar comprimindo. Agora, por outro lado, deixa eu anotar isso aqui, né? C maior que 1. Tá certo? Agora, por outro lado, se eu pego um C menor que 1, eu vou estar dilatando essa função. Deixa eu mostrar para você. Se em lugar de 2 eu pego 1 sobre 2, professor, 1 sobre 2 é 0,5, concorda? Cara, olha que dilatada federal, não é? Então, a gente observa que as ondas, elas tiveram essa dilatação horizontal. Verticalmente eu não mexi. Perceba que a função continua limitada, tendo as suas imagens variando entre menos 1 e 1. Agora, com relação ao eixo X, houve uma dilatação visual enorme, não é? Muito bem, então esse Czinho, ele mexe com dilatação ou compressão horizontal. O D também, ele tem a ver com mudanças horizontais, por exemplo. E aí deixa eu voltar lá para a nossa função base, o seno de x. A mesma ideia no cosseno de x, tá certo? Se eu pego agora x, por exemplo, mais 2, professor, o que é que vai acontecer? Cara, você está lembrado que a nossa função seno, deixa eu colocar ela aqui lado a lado, para que você perceba, seno de x. Olha só, muito bem. Massa. Então tá, olha, a função seno é essa daqui. A gente viu uma das características dela, ela passa pela origem. Mas se eu acrescento 2 unidades aqui no x, olha o que acontece.
ela sofrerá um deslocamento, uma translação horizontal de 2 unidades. Opa! Se a nossa função seno, não é? Se ela passava aqui pela origem no zero, olha o que é que vai acontecer. Você vai estar alterando, não é? Essa característica. É como se eu tivesse pego ela e arrastado ela. Tá certo? Ah, interessante, professor. Na verdade, ó, eu arrastei ela 2 unidades no sentido negativo. Percebe? Olha esse zero aqui e olha esse menos 2 aqui. Ah, então se eu coloco 2... Agora, por outro lado, se eu colocasse menos 2, deixa eu colocar aqui para que você enxergue. Ó, vou colocar agora menos 2. Menos 2. Opa, mas que beleza. Observe que agora a translação acontece no sentido positivo. O zero que estava aqui, ele veio parar aqui no 2. Interessante, interessante. Tá certo? Então, direita e esquerda, não é? Esse D, se ele for positivo, você vai estar transladando para a esquerda. Se ele for negativo, transladando para a direita. Tá certo? Deslocando a sua função sem alterá-la, não é? Verticalmente ou horizontalmente, você vai estar apenas transladando, deslocando ela para a direita ou para a esquerda. Então, ó, deixa eu escrever isso daqui. O D, um D positivo, faz o que, minha gente? Você vai estar transladando para a esquerda a sua função. Então, vou colocar aqui, ó, esquerda. Tá certo? Ah, professor, interessante. Agora, um D negativo, direita, você vai estar transladando o seu gráfico para a direita. Mas, professor, e se a gente usar esses númerozinhos A e B? Deixa eu já adiantar. A e B tem a ver com a verticalidade do gráfico. Se você acrescenta o A, você vai fazer a mesma brincadeira aqui do D, sendo que verticalmente o gráfico ele vai subir ou descer. Tá certo? Agora, se você multiplica a função por um Bzinho, aí o que é que acontece? Haverá uma dilatação ou compressão, como acontece com o C, sendo que verticalmente. Vamos enxergar isso. Tá legal? Então deixa eu apagar essa função e aí na nossa função base eu quero aqui, ó, eu quero que haja uma translação, não é vertical. Então vou pegar aqui o nosso 5 e vou somar a nossa função. Olha o que vai acontecer. Cadê a função? A função foi lá para cima, cara. Por quê? Porque você simplesmente transladou verticalmente. Ó, ela estava aqui no zero, tá certo? Foi lá para cima. Então, se você não acrescenta 5 unidades, você vai lá para cima. Se por outro lado eu retirasse 5 unidades, ela iria lá para baixo, como a gente pode observar aqui. Tá certo? Na verdade, não, porque aqui é como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Não é? Eu teria que fazer assim, ó. Deixa o mais. A gente ainda não começou a mexer com o Bzinho. Se eu colocar menos aqui, opa, aí sim, ela vai lá para baixo. Olha aqui, ó. Ah, professor, legal. Então veja como faz todo sentido você gravar essas ideias. Não é as propriedades do A, do B, do C. Quer dizer, aqui você mantém o seu gráfico. Você mantém. Você só vai subi-lo ou abaixá-lo. Se for positivo, você sobe. Vamos anotar isso aqui. Se o nosso A ele for positivo, o gráfico ele vai subir, não é? Você vai trasladar verticalmente para cima. Se o A for negativo, você vai deslocá-lo verticalmente para baixo. Tá certo? Mas, e aí a gente chega no B. O B eu já estou te dizendo, haverá dilatação e compressão, assim como o C, sendo que
verticalmente. Em vez da onda, você vai agora não é trabalhar com amplitude, mais alto, mais baixo. Deixa eu te mostrar na prática. Volta lá para a nossa calculadora gráfica. Por exemplo, deixa eu apagar esse cara. E aí deixa eu manter aqui o nosso X, não é? Deixa eu manter aqui o nosso X. Então tá legal. Eu vou aqui apagar isso. E aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2 vezes seno de x. Cadê a nossa função? Ela aqui, ó. Professor, o que está acontecendo? Cara, você está lembrado? Deixa eu colocar aqui a função seno para a gente dar uma comparada bacana. Olha lá. Coloquei aqui de roxinho, de lilás, para você comparar. Ela passa pela origem, a outra também. Não houve nenhuma translação, não é deslocamento vertical. Agora, houve sim uma dilatação. Eu quero que você perceba que verticalmente a limitação dela era 1. Né? Os limitantes, ela começava no menos 1 a imagem e terminava em 1. Mas como eu multipliquei por 2, eu ampliei essa limitação. Então eu mexi com amplitude. Verticalmente eu puxei ela mais para cima. Aí eu posso puxar ainda mais se eu botar um 4 aqui. Eita, foi 24. Vamos deixar o 4 mesmo. Opa, professor, olha o 4 lá, ó. Interessante, eu puxei ela lá para cima. Então, houve uma dilatação vertical. Tá certo? Se eu, agora, em vez de 4, né, um número maior que 1, se eu pegar aqui, por exemplo, 1 sobre 2, então 0,5, olha o que vai acontecer. De lilás, a galera enxerga a função seno. Aí de vermelho, a função 0,5 vezes seno. Cara, eu comprimi a minha curva. Tá certo? Não trasladei, não a tirei do lugar, mas eu mexi com... Não é? Eu mexi com a verticalidade dela. Eu a reduzi pela metade, o pico dela. Tá certo? Então veja, com essas ideias, cara, eu quero te dizer que você já vai ficar craque para desenrolar as questões sobre esse assunto. Por exemplo, e aí temos aqui a primeira questão do Enem, 169 da prova cinza de 2019 PPL. Eu não vou gastar tempo da videoaula lendo com você esse enunciado gigantesco. Fica como tarefa de casa. Eu quero apenas que você observe. Dá uma olhada para esse gráfico. Será que a gente já tem condições de começar a procurar na nossa cabeça se isso é uma senoide, se isso é uma cossenoide? Tangente a gente já sabe que não é. Pelas características, não é da curva da tangente. A gente já viu aqui. Cadê a tangente? Sumiu? Vamos colocá-la. Tangente de x. Boa. Tá certo? Ah, é verdade, professor. Então isso não é tangente. Cara, passa pela origem. Então poderíamos já pensar em uma senoide, em um gráfico da função seno. Claro que a função cosseno, a cossenoide, ela também pode começar da origem, mas aí tem que ter uma translação. Não é? A gente teria que mexer na cossenoide de tal forma que ela se movimentasse, né? Para a esquerda, para a direita, para passar pela origem. Mas originalmente a cossenoide ela não passa pela origem. Já a senoide passa pela origem. Então a gente poderia começar pensando, cara, isso é uma senoide. E aí olhando para as alternativas, todas são senoides. Então tudo certo. Aí a gente poderia pensar agora, olha, esse pico de onda, ele foi parar lá no 4. Isso é interessante, porque se a gente multiplica, não é, a função seno por 4,
É isso que vai acontecer. Por outro lado, observe, temos aqui, não é, o Czinho igual a 2, temos o C aqui igual a 4, outro C igual a 2, e aí já tem uma translação aqui para a esquerda. Mas acho que a galera vai perceber professor, se eu multiplico por 4, vamos pegar essa garota aqui, multiplica por 4. Se eu multiplicar essa função por 4, joia, de fato aquilo que havíamos previsto, não é? E se eu pego aqui o Czinho, eu usei o B, agora se eu pego o C igual a 2, opa, eu estarei comprimindo horizontalmente. Então, eu dilatei verticalmente, comprimi horizontalmente. Então, isso só pode ser a letra A. Tá certo, professor? Mas eu não tenho calculadora gráfica na hora de fazer o Enem. Mas estudando, certamente esses conceitos, essas ideias ficarão, principalmente se isso daqui ficar em sua memória. Aí, ó, com certeza a análise e a interpretação desses gráficos sairão mais tranquilamente. Questão 140 do Enem 2020 em uma prova cinza. Também não gastarei tempo lendo o enunciado. Eu só quero focar com a minha galera o gráfico. Gente, senoide ou cossenoide? Veja, não passa pela origem. Poderíamos então pensar numa cossenoide, tá? E outra, a cossenoide, ela toca no 1. Se essa está tocando no -3, possivelmente ela foi multiplicada por -3. Então o Bzinho, ó, que é o responsável, não é, por dilatação e compressão vertical, ele é -3. E aí você tem aqui a letra A ou a letra B. Mas acontece que a senoide tem que passar pela origem. Essa não passa. Então, com certeza, a letra A é a resposta correta dessa questão. Assim como lá não é na questão anterior. Deixa eu marcá-la aqui. Letra A. Tá jóia? Boa. Resolvida mais uma questão do Enem. Só com essa análise, com a familiarização dos gráficos senoide e cossenoide. Tá jóia? Vamos a mais uma questão. Enem 2023, prova azul. Aí você vai ter que ter aquela ideia do ciclo trigonométrico. Se você está aqui nessa cadeira da roda gigante e ela vai se movimentar no sentido horário, cara, graficamente, como que a gente representaria esse movimento? Então veja, temos aqui um movimento periódico, um movimento cíclico, correto? E aí no plano cartesiano, eu quero te mostrar aquilo que não seria legal de a gente marcar. Ok, então eu começo lá em cima, professor, venho aqui para baixo, até aqui está tudo bem. Mas quando eu venho para cá, quando esse ciclo termina e é iniciado outro, o lapso de tempo ele é alterado. Aqui você vem numa velocidade, aqui é como se a velocidade ela aumentasse. Então não faz sentido, já que a roda gigante ela está em um movimento, não é uniforme, não tem uma aceleração. Tá certo? Não é um movimento acelerado. A mesma ideia você vai perceber nesses picos aqui, tá certo? Já aqui no gráfico C, é como se ela descesse e ficasse parada, porque ó, o tempo passa, mas ela está na mesma posição para depois subir. Também não faz sentido. Professor, e a letra B? A letra B você tem aqui gráficos de função afim, não é? Enquanto que quando a gente está trabalhando com ciclos, a função cossenoide ou a função, o gráfico da função cosseno ou o senoide, o gráfico da função seno, são os mais indicados para a gente trabalhar. Então, com certeza, a letra A é aquela que a gente deve marcar nessa questão, porque a gente tem uma cossenoide aqui. E mais uma questão, você tem uma variedade, como vocês veem em nossos vídeos, a gente sempre trabalha uma variedade de questões sobre o mesmo assunto, para que a galera ganhe uma experiência na hora de resolver questões. Questão 146. Essa eu vou precisar ler um pouquinho antes de a gente resolver. Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide. Opa! De fato, temos aqui uma senoide, não é? Todos os gráficos começam aqui a partir da origem.
Tá joia? E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Todos os gráficos são senoides, mas aí o que é que ele quer? Ele diz assim, ó, cada experimento teve duração de 20 minutos, massa, eixo X, tempo, 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada e os 11 minutos restantes em superfície que simula uma estrada de chão. Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias em cada tipo de superfície sejam constantes e, ainda que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que sua amplitude da oscilação na estrada de chão. E aí a gente já é convidado a marcar a alternativa correta. Observe que essa daqui teve amplitude quase constante. Não, ele diz que a amplitude oscila. Não é isso? Ele disse aqui, ó, as amplitudes elas variam de acordo com a estrada, tá certo? Então, nos 9 primeiros minutos, o que é que a gente tem aqui? Nós temos uma estrada asfaltada. Nos 11 minutos restantes, a gente tem uma estrada de chão. Muito bem, então devemos ter aqui uma diferença, não é? Esse gráfico da letra C ele não representa essa diferença. Agora, a letra B, a letra A, B, C e D, elas apresentam diferenças. Aí a gente vai descobrir quais são essas diferenças quando a gente observar aqui, ó, a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor. Opa! Observe que a amplitude, ela nesse gráfico da letra A, ela é de fato menor nos 9 primeiros minutos e ela é maior nos 11 minutos seguintes. Ou seja, os 9 minutos, estrada asfaltada, ele diz que a amplitude é maior, não é? A amplitude é menor. E os 11 minutos restantes, a gente tem aqui, ó, a estrada de chão com a amplitude, não é, sendo maior. A amplitude nos 9 primeiros minutos, ou seja, no asfalto, menor, muito bem. E na estrada de chão, a amplitude é maior. Então, com certeza, temos aqui a letra A como resposta. Tá joia? Foquem nesse quadro aqui que eu coloquei para vocês. Um abraço.